Você já se imaginou morando num país na Europa? Ou tem esse plano, ou já está morando lá? Se sim, então esse vídeo é para você. Eu sou Rafael Pose, advogado e psicanalista, e hoje eu trago um relato pessoal, um relato meu, sobre a minha estadia especificamente na Irlanda do Norte, uma ilha no Reino Unido, próximo ao Reino Unido, e parte dela pertence ao Reino Unido. E eu morei na parte que fala inglês. A moeda corrente é a libra e eles falam um inglês ou um dialeto que parece inglês aquilo. Eu nunca consegui me adaptar tanto à linguagem deles. E a intenção do vídeo, claro, é trazer a se aprofundar numa experiência que mixa a vida na Europa e, obviamente, com os problemas emocionais que envolvem todo esse processo de quando estamos lá. A Irlanda do Norte foi o primeiro país que eu morei quando eu saí do Brasil, ainda com pouca idade, 20, 21, 22 anos, talvez 23, quando eu cheguei na Irlanda do Norte, sem falar inglês, sem ter estudado a cultura local. Era apenas um jovem que queria estar naquele local. E ali na Irlanda tem muito brasileiro e eu conheci muita gente lá do Brasil, de Portugal e de outros países. Então eu tenho propriedade para falar a sensação que foi morar na Irlanda. É, Antes de aprofundar no assunto, eu preciso dizer que eu morei na Europa há 8 anos e os melhores anos da minha vida, os 7 anos que vieram após a Irlanda, foram em País de Gales. Lá sim eu realmente consegui me realizar. Mas na Irlanda do Norte, se você está aí ou pretende ir, eu conheço muita gente que foi. Particularmente, a minha impressão pessoal da Irlanda é uma ilha. Ela é uma ilha, ela é um pouco separada ali do Reino Unido, o que faz, como por exemplo, quando eu morava em País de Gales, em 2 horas de trem eu estava em Londres, na Inglaterra, que é um local onde tudo acontece. Então, para uma pessoa na idade que eu estava, eu não queria só trabalhar, eu queria me divertir. Então a Irlanda não era um local para isso. A Irlanda é um local de fazendas, de fábrica e é tudo muito pequeno. Então eu cheguei na Irlanda, eu já estava morando lá há alguns meses, eu tinha um emprego e eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa na minha vida. Comecei a sentir uma espécie de tristeza muito grande e era pelo fato das coisas que eu planejei na minha mente, como eu visualizei a minha vida na Irlanda enquanto eu estava no Brasil, e quando eu cheguei lá foi tudo totalmente diferente. Eu só trabalhava e dormia e não tinha mais nada para fazer além disso. Às vezes a comunidade dos brasileiros lá, dos portugueses, eles se reuniam, faziam algumas festas, mas ainda assim não era o que eu queria, não era o meio que eu queria estar, e nem era o gosto musical, o gosto por literatura, era tudo muito diferente, as pessoas que eu estava me relacionando, e o país não proporcionava muita coisa, né? A Irlanda, no tempo que eu estive lá, quase um ano, pelo menos no meu universo não acontecia, no universo das coisas que eu gosto, do tipo de música que eu gosto, do tipo de arte que eu gosto, não acontecia muita coisa, e aquilo começou a me gerar uma tristeza muito grande, uma depressão e até uma ansiedade. Começou a me dar ansiedade porque eu queria fazer as coisas e não tinha nada para fazer. Então, se você está num país como esse, almejando algo além do que aquele país pode te proporcionar, isso vai te gerar problemas emocionais. Então, essa é a minha impressão da Irlanda. Quando eu morei na Irlanda, não tinha muita coisa para fazer, pelo menos nas coisas que eu gosto. Com o tempo, tudo ficou muito monótono. Eu morava em uma cidade pequena. eh, eu percebia que tinha muita gente, muito brasileiro vivendo lá, trabalhando em locais, ganhando muito pouco por estar de forma ilegal. Então, se você está indo de forma ilegal, toma muito cuidado. Se você está aí de forma ilegal, também já sabe. Se você já está aí, já vive aí, já sabe a realidade.
do brasileiro vivendo na Irlanda com uma população xenofóbica que não gosta das pessoas que vêm de fora. Obviamente que existem as exceções, não são todos, mas a grande maioria, como eles gostam de botar fogo em bandeiras do Brasil, bandeiras da Polônia, em certa ocasião, em certa data ali que eles, eu não sei, não me lembro muito bem o porquê, mas tinha a ver com alguma briga deles entre católico e protestante, e eles aproveitavam para queimar algumas bandeiras de pessoas que vêm de fora. Então essa é a minha impressão da Irlanda do Norte. Se você quer ir para fazer dinheiro, se você tem já os seus planos, se você não está ligando para nada além disso, vai que você vai chegar onde você quer. Agora, se você quer iniciar uma nova vida lá, saiba que você vai enfrentar problemas diversos e vão te trazer problemas emocionais, talvez muito sérios, que vai precisar de acompanhamento terapêutico, vai precisar de ajuda, porque eu posso falar com propriedade da Irlanda, eu posso falar com propriedade do Reino Unido. Outros países talvez seja mais ou menos a mesma coisa, mas a minha impressão da Irlanda é bem diferente, por exemplo, de onde eu morei em País de Gales, na Inglaterra, que eu estava sempre lá. Não que seja muito diferente, mas na Irlanda as coisas eram mais tensas, porque eles têm essa guerra entre eles, de protestante e católico, e tem vários outros fatores ali que tornam o clima um pouco mais tenso, né? É, eu me lembro Eu me lembro de certa vez que eu estava deitado, meu irmão estava trabalhando, eu estava deitado na cama, era por volta de umas 9 horas da noite, e eu ouvi um barulho na janela. Eu deixei a veneziana aberta, né? No Brasil a gente pode fazer isso. Lá, como não estava tão frio, e as casas são fechadas, são casas preparadas para o inverno, não para o calor. E estava um pouquinho de calor, então eu deixei a veneziana aberta. Apaguei todas as luzes e fui para a cama. Então eu acordo com um barulho. Quando eu acendo a luz da sala, nessa época eu não falava inglês direito. Na verdade, eu sabia falar pouquíssimas palavras. Eu tinha acabado de chegar, estava lá 2, 3 meses. E eu acendo a luz e eu vejo um rapaz, um meninote de uns 13, 14 anos, dentro na sala, e mais uns quatro do lado de fora, prontos para entrar. E como eu tinha aquela percepção de eu não estou no Brasil, é na Europa, você pode deixar tudo na porta, ninguém leva nada, comecei a pensar o que está acontecendo. E eu não sabia falar nada, então eu não conseguiria entender a situação. Então eu simplesmente abri a porta da sala e apontei com o dedo para ele sair. É um ser humano, ele vai entender sinais. E ele ficou bastante assustado, abriu um olho para mim assim, ficou me olhando e saiu. Passados 10 minutos, a janela de casa estoura. Esses meninos voltaram, pegaram uma pedra e jogaram na casa. Ali eu começo a entender a realidade do local onde eu estava. Aqueles meninos, eles cometem pequenos delitos durante a noite. Se ele pegar você, se eles, quando estão em grupo, pega você, imigrante, transitando pela rua, até com a sua eh, sacola de compras ou o que você esteja em mãos, eles vão tomar de você. E ainda possivelmente vão te dar uns tapas, se eles notarem e verem que você não é de lá. Era normal eles colocarem fogo em carros e apedrejar as casas de imigrantes lá na Irlanda. É bem comum isso acontecer, principalmente a juventude, as pessoas mais jovens. Então eu descobri que eles entram nas casas assim para cometer pequenos furtos, para eles poderem comprar. Eles possivelmente entram na casa para ver se tinha cigarro ou cerveja. É isso que eles querem. É diferente do Brasil, onde eles vão levar sua televisão, vão levar tudo isso lá, eles não precisam, mas como o jovem não trabalha, não tem dinheiro, o pai não vai dar dinheiro para ele usar as drogas dele, então ele vai tentar buscar isso, né? É um pouco comum. Então eu conheci várias pessoas que passaram por momentos terríveis na rua, na Irlanda, durante a noite. E não é madrugada, durante a noite, durante 9, 8, 9, 10 horas da noite, principalmente voltando do mercado, os caras tomando, os meninos tomando as compras das pessoas e ainda batendo nelas.
né? Isso é uma realidade que talvez você pense que só tenha no Brasil, que você está na Europa, nossa, que lugar de pessoas muito educadas. Sim, são pessoas educadas que não gostam de você, imigrante, a juventude deles é violenta. Obviamente que não tão violenta quanto a realidade do Brasil, onde vão sacar uma arma, tomar o seu celular, mas eles vão cometer pequenos furtos, pelo menos no tempo que eu estava lá, estamos falando aí de 2006, e toda esse cenário, todo esse cenário, você está num local bonito, sim, a Irlanda é muito bonita, né, principalmente no inverno. Existem pessoas excelentes, de excelente coração, pessoas maravilhosas lá, eu conheci, mas eu também conheci esse lado obscuro da Irlanda, da guerra entre eles, do ódio religioso e principalmente da raiva que eles têm de imigrante. Então, tudo isso vai contribuir para um cenário onde você vai desenvolver problemas psicológicos. Eu comecei a desenvolver ansiedade. A ansiedade veio por quê? Porque eu não estava fazendo as coisas que eu queria fazer lá, não acontecia tanto quanto quando eu fui para País de Gales, 2 horas de Londres, eu estava em todos os eventos que eu queria estar. Ali eu comecei a me tornar uma pessoa realizada. Mas enquanto eu estava na Irlanda, isso não acontecia. Mas independente se isso não é a sua realidade, você não está pensando nisso, você vai passar por situações, ou já passou, e sabe, comenta aí se você já passou por alguma situação onde a juventude na Irlanda vai tentar fazer alguma coisa com você, vai estourar o vidro da sua casa, vai pôr fogo no seu carro. Isso aí era comum de acontecer. E eu percebi muito isso lá. E tem uma certa época do ano onde eles se encontram, os protestantes e os católicos, eles é como eles começam a gladiar. Eles fazem desfiles pelas ruas, demonstrando todo o seu ódio um pelo outro. E isso é terrível. É, e principalmente para as pessoas, né? Tenho uma sorte de ter um passaporte europeu. Para mim é um pouco mais fácil de lidar com toda essa situação, mas para quem está escondido, para quem está fugindo, para quem tem que aceitar o primeiro emprego que aparece, não tem tanta escolha, vai passar por coisas até piores, como foi na Irlanda, no relato anterior, que eu falo sobre a minha transição da Europa para o Brasil, quando eu estava no auge da minha carreira na Europa, totalmente realizado financeiramente, e eu decido voltar para o Brasil. Então, lá eu falo sobre o caso de um rapaz, um brasileiro, morando na Irlanda de forma ilegal, onde ele trabalhava num estabelecimento e o patrão dele não estava pagando ele já há 2 semanas, que lá a gente sabe que recebe o salário por semana. E essa pessoa era nitidamente, hoje, voltando no tempo, o quanto de problema emocional que ele estava criando ali, que ele estava trazendo para a vida dele. Por baixa autoestima, porque ele com certeza se sentiu inferiorizado, porque o patrão dele não estava pagando ele, porque sabia que ele era ilegal e sabia que ele não poderia recorrer. E ali você começa a se sentir inferior e toda aquela visão de mundo que você tem, a, a- os planos que você levou para lá, eles caem por terra. Você começa a perceber que a coisa lá é bem diferente, que o mundo ali é bem diferente. Você tem que ser muito esperto, né? Até para perceber pequenas atitudes. Uma coisa que acontecia com frequência quando um nativo passa e cospe no chão. Eu falei isso para algumas pessoas, que inclusive turistas, que vão lá, isso não tem nada a ver, mora lá, entenda o dia a dia. E várias pessoas que moravam lá há muito tempo e conheciam os nativos disseram: quando isso acontece, ele está mostrando para você que você não é bem-vindo. Então, se você vê acontece uma vez, acontece duas, acontece três, não é coincidência, não é só uma pessoa cuspir no chão, até porque eles não têm esse hábito lá de fazer igual aqui no Brasil. O brasileiro acha comum, ah, não, as pessoas cospem no chão. Eles não têm esse hábito lá, isso não é normal. Você não vai sair na rua e ver as pessoas fazendo isso. Então, se fez uma vez, notou duas, notou três, você está diante de um processo ali de xenofobia. E isso vai te afetar psicologicamente no trabalho vão te colocar nas piores posições, isso vai te afetar psicologicamente, principalmente se você é ilegal. Então,
Essa foi a minha impressão da Irlanda. É um local conturbado, é um local de caos ali, porque as pessoas já têm essa tendência de se odiarem, e é um local muito pequeno e onde não acontece muita coisa. Não tem. Com o tempo, tudo se torna muito normal. Eu, no meu relato anterior, eu falo isso sobre o país de Gales, que era um país que estava do lado, que ele tá, a cidade que eu morava estava 2 horas da Inglaterra, onde tudo está acontecendo, onde eu podia ir para Londres, onde eu podia ir para uma infinidade de locais. Na Irlanda, você está fechado ali em uma ilha, para sair de lá você tem que pegar um avião. É mais caro, demanda bastante dinheiro. Se você é ilegal, você não consegue nem fazer isso. Você vai ficar só ali naquele miolo ali e não acontece muita coisa. Então, para você começar a ter problemas psicológicos, é muito fácil. Então, se você está nessa situação, você mora por aí ou num local onde você vai identificar que é parecido, como eu já, nas minhas experiências como motorista de aplicativo, eu já conversei com pessoas que moraram nos Estados Unidos, pessoas que moraram no Japão e sentiram essa diferenciação entre você e o nativo. E isso vai te gerando uma confusão interna que vai te gerar problemas. E isso é facilmente resolvido através da terapia. É preciso uma terapia, é preciso buscar ajuda. Se você deu o primeiro passo, buscou ajuda, você consegue enfrentar todos esses problemas, ressignificar todas essas situações, entender o seu papel ali e você consegue ter uma vida plena e você consegue seguir feliz, indo atrás dos seus objetivos, fazendo o que você foi buscar, independente se você está num local como a Irlanda ou em um país bem melhor. Então, a minha impressão da Irlanda, ela é a minha impressão diante do que eu visualizava ali naquele tempo e com a minha pouca experiência. Hoje, se é hoje, eu morando na Irlanda, eu saberia ressignificar todas essas situações. Não é uma vontade minha, talvez eu vá para visitar algumas pessoas, mas não é uma vontade minha morar, principalmente na Irlanda. Existem vários outros locais no mundo que eu poderia ir. A Irlanda não é um deles. É um local, volto a reiterar, um local muito bonito. É um local, principalmente antigamente, não sei hoje, mas tinha muita oportunidade de trabalho. Mas tem esses problemas que eu estou falando. E eu não estou inventando. Várias pessoas podem até, algumas podem até tentar omitir que isso está acontecendo, porque é uma questão do ego, é uma questão de querer, hoje, principalmente nas redes sociais, querer mostrar algo do que não é para o público em geral. A gente sabe que o Instagram, principalmente, é um show de horrores para mostrar a vida da forma que ela não é, né? Então as pessoas têm a tendência de ficar acompanhando as outras, achando que é toda aquela maravilha, mas todo mundo nesse mundo tem problema. Todo mundo nesse mundo já passou ou vai passar por algum problema emocional que precisa ser tratado. Então, esse relato hoje aqui é mais para elucidar a situação da pessoa que mora em locais como a Irlanda, você que quer ir ou você que está morando aí, que passou por esse tipo de problema, talvez esteja enfrentando problemas emocionais e nem sabe e precisa ser tratado. Então, a intenção desse relato é te ajudar a entender o caminho e procurar ajuda. Procurar ajuda para você conseguir focar nos seus objetivos e chegar onde você quer. Então, se esse vídeo elucidou alguma coisa para você, se te mostrou um caminho, se você está em dúvida se você vai ou não, ou se você já está lá, já está vivendo essa situação e sabe que isso te prejudica de alguma forma, então mostre esse vídeo para a pessoa que está passando por isso, ou se você se identificou, procure ajuda. Procure ajuda e eu espero muito que esse vídeo tenha mostrado a realidade de uma forma é, em que a pessoa entenda que é necessário buscar ajuda, porque é como uma bola de neve, ela vai crescer, todos esses problemas vão crescer até a sua crise de ansiedade, que é baixa, virar uma crise de pânico, e quando ela vira a crise de pânico, é mais difícil o tratamento. Aí é mais difícil a sua vida, você conseguir desenrolar a sua vida.